E sejam muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo para donos e donas de empresas. Hoje nós vamos entender como escalar o seu time para fazer a sua empresa vencer e dobrar os lucros em 2023. Vamos que vamos! Não sei se vocês perceberam, mas clima de Copa do Mundo, nós vamos entender aqui como escalar o seu time, tá certo? Mas o seu time é a sua equipe lá na sua empresa, é as pessoas que vão te fazer atingirem os resultados que você está buscando. Boa noite, vamos chegando, muito conteúdo por vir. Nós vamos entender como escalar seu time para sua empresa vencer e dobrar os lucros em 2023. Estou fixando o nosso título aqui e vamos lá, pessoal. Seguinte, conteúdo de gestão e liderança muito importante, tá? Porque na real, no final do dia, quem vai levar a sua empresa para onde você quer ir são as pessoas, tá? Ninguém faz nada sozinho, ninguém atinge nada sozinho, ninguém realiza nada sozinho. Uma empresa existe justamente para cumprir um propósito que o dono sozinho não daria conta. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que contratar pessoas, formar um time para que essas pessoas trabalhem juntas para atingir o resultado. O propósito de uma empresa sempre é resolver um problema de um cliente, melhorar a vida das pessoas, entregando benefícios através de produtos e serviços, tá? Mas são as pessoas que vão fazer sua empresa gerar os resultados que você quer gerar, é o seu time. Então, aproveitando o clima de Copa do Mundo, aí nós vamos entender como escalar o seu time. Mas no nosso caso aqui é para fazer a sua empresa vencer, para fazer a sua empresa dobrar os lucros em 2023. Nós vamos falar aqui 4 estruturas, 4 passos para você aplicar na sua empresa. São ferramentas, são práticas que você precisa fazer na sua empresa para que seu time performe, para que seu time gere os resultados que você quer gerar. Tá certo? Vamos tocando aqui no coraçãozinho, no like aqui, ó. Toca no like aqui para essa aula ao vivo aparecer para mais donos de empresas, tá? Muito dono de empresa aí com problema com pessoas lá na empresa, a gente precisa melhorar isso, tá bom? Então vamos tocando aqui no coraçãozinho, dá o like aí, senta o dedo no like e compartilha com o seu sócio, com o parente, com o amigo, com o familiar, com alguém que tem empresa e precisa melhorar a liderança, precisa ter menos problemas com pessoas. E por que isso, gente? Nós estamos agora, final do ano, né? Chegou o final do ano, nós estamos em dezembro. Dezembro está aí, e o que eu escuto muita gente falar nessa altura do campeonato é: nossa, esse ano queria ter gerado mais resultado, ou faltou isso, ou faltou aquilo, ou não deu. Começa o ano cheio de expectativas, cheio de metas, no final do ano não vai. E às vezes não consegue crescer por problemas com as pessoas. Eu vejo muita gente falando: falta mão de obra qualificada, não consigo ter um bom time. As pessoas do meu time não colaboram, não fazem nada direito, não se comprometem. É uma série de coisas que ou não consegue encontrar, ou não encontra pessoas boas e acaba entrando numa espiral descendente ali, porque falta tempo ou falta capacidade porque falta gente e por isso falta mais tempo. Como sair dessa? O time não faz certo porque o time não é treinado, falta tempo para dar treinamento, aí o time faz errado, os erros que acontecem tomam o tempo do dono e falta mais tempo ainda para dar treinamento, tá certo? Ou falta conhecimento para saber exatamente o que precisa fazer para formar uma equipe competente e engajada, para organizar a estrutura da sua empresa, para dar direcionamento do time, para colocar as pessoas certas no lugar certo, certo? Então, a gente precisa entender que tudo é feito através de pessoas. E 50% do trabalho de qualquer dono, no mínimo 50% do trabalho de qualquer dono de empresa, tem a ver com colocar as pessoas certas nos lugares certos. Olha só, hein? Anote isso aí, que isso vai ser uma missão sua para o resto da sua vida de dono de empresa. 50% do seu trabalho vai ser colocar a pessoa certa no lugar certo. E o que é isso e o que não é isso, né? Vamos falar o que não é primeiro. Colocar a pessoa certa no lugar certo não é você contratar qualquer um, né? Você divulga uma vaga, fala: preciso contratar alguém aqui. Aí você, divulga lá no LinkedIn, aquela divulgação ali
mais ou menos, né? A pessoa se aplica assim, opa, deixa eu ver aqui o currículo dessa pessoa, já trabalhou com isso, 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 bom, beleza, contratado. Aí você marca a entrevista só para cumprir tabela ali, marca uma entrevista só para, se a pessoa aparecer e não parecer psicopata, você contrata. Beleza, contratou, chega o primeiro dia, você falou, fulano, você tem que fazer isso, isso e isso, manda bala aí, tá bom? Eu vou ali resolver minhas coisas, você tem que vender, ou você tem que fazer isso, se vira. Aí vai, a pessoa não entendeu ele direito, aí você, pô, ninguém faz nada direito, aí você tenta passar uma coisa, não dá certo, aí você manda embora, ou fica com aquela pessoa ali lamentando durante meses, até que a pessoa sai, tá? Então não é isso colocar a pessoa certa no lugar certo. Colocar a pessoa certa no lugar certo, nós vamos falar aqui em etapas, né? Mas é você saber que tipo de contratação você precisa, qual o retorno esperado sobre aquela pessoa, que competências, que atividades essa pessoa precisa executar para gerar aquele retorno esperado, quais competências e experiências, né? Quais competências essa pessoa precisa ter para executar bem essas atividades, quais comportamentos ela precisa ter para ter alinhamento com a sua empresa. Beleza, como é que eu seleciono essa pessoa no mercado? Como é que eu faço um processo de contratação para achar essa pessoa? Achou a pessoa, faz um processo de integração, coloca ela alinhada com a empresa, tá certo? Dá alinhamento para o seu time, alinha missão, alinha metas, alinha expectativas, acompanha, dá feedback. Isso é colocar a pessoa certa no lugar certo. Você pegar qualquer um, contratar mais ou menos, jogar lá e falar assim, se vira, não é. Então, para começo de conversa, a gente precisa entender que 50% do trabalho do dono vai ser colocar as pessoas certas no lugar certo. Então, boa noite. Quem está chegando aí, já anota isso. 50% do trabalho de um dono de empresa sempre vai ser colocar a pessoa certa no lugar certo. E nós vamos falar aqui 4 passos, 4 etapas para você escalar o seu time, para a sua empresa vencer e dobrar os lucros em 2023. Por que é importante isso? Escalar o seu time, né? E quando eu digo escalar o time, eu digo de formar uma equipe competente e engajada. Por que é importante fazer isso? Por que é importante colocar a pessoa certa no lugar certo? Porque não dá para fazer tudo sozinho. Você tem uma empresa porque você precisa de pessoas para realizar sua missão, para satisfazer os seus clientes, para fazer sua empresa crescer, você precisa de pessoas. Pessoas são seres imprevisíveis, emocionais, tá? Então você precisa liderá-los e não controlá-los. Não tem como controlar. Pessoas são imprevisíveis, são emocionais, então você tem que liderá-los, engajá-los. Então é trabalho do dono fazer essa liderança para formar essa equipe competente e engajada. Tá? Então você precisa investir tempo, precisa investir energia e até dinheiro para escalar o seu time, formar essa equipe competente e engajada, colocar as pessoas certas nos lugares certos na sua empresa. Isso vai te permitir que, em primeiro lugar, crescer, né? Conquistar um fluxo constante de clientes, ter um time para atender esses clientes bem, como você atendia quando era só você. Depois vai te permitir você ter pessoas que cuidem de determinadas áreas e que vão saber mais daquela área que você, tá? E para aí você conseguir focar nas áreas que vão mais gerar crescimento naquele momento. Deu certo aquela área, você coloca uma pessoa ali e ela vai se focar naquela área e manter ela funcionando, aí você vai focar numa outra frente, que é a que mais vai gerar resultado naquele momento. E aí você vai o quê? Contando com pessoas para garantir que a operação aconteça e para fazer a empresa crescer. Essa é a maior vantagem disso. É por isso que você precisa entender como fazer. Por onde começar? Vamos falar aqui. Vamos falar 4 etapas para você escalar seu time para a sua empresa vencer e dobrar lucros em 2023. Uma etapa 0 que antecede essas 4 etapas, e eu sempre vou falar ela, é que você tem que definir a sua direção, definir o seu objetivo, definir a meta que você quer alcançar. Você não deveria entrar em nada sem uma meta em mente, sem um objetivo em mente, sem estar bem claro qual resultado você quer gerar. Tá? Então você tem que definir o quê? Suas metas para 2023. Seja através de um plano estratégico, que é a melhor forma que você define metas, define a empresa que você quer construir, define o que você quer melhorar em cada área, define a iniciativa para transformar a sua empresa na empresa que você quer construir, as iniciativas, né?
mas seja também os alvos. Bom, 2023 está chegando aí. Qual vai ser sua meta de faturamento para o ano? Como é que isso vai se dividir em meses? Qual é o pacote de faturamento mensal que você quer atingir para no final do ano gerar aquela meta de faturamento? Qual a média de lucro você vai buscar? No mínimo esses dois você tem que ter, tá? No mínimo esses dois. Aí você pega a meta de faturamento e define quantidade de vendas mensais que você precisa para atingir aquele faturamento. Que isso vai te ajudar o quê? Entender o tamanho da equipe que você precisa, o tamanho da estrutura que você precisa. Então, beleza, vou supor que você já definiu suas metas para 2023, já sabe o que você quer atingir, tá? E espero que você queira dobrar os lucros em 6 meses, que aí eu consigo te ajudar de várias formas, tá? Inclusive do nosso programa Fly Empresas, que está com inscrições abertas. Depois você vai lá no link da bio conferir. Primeiro passo para escalar seu time, então, formar uma equipe competente e engajada. Tem uma ferramenta visual que ela é a representação daquele uma imagem vale mais do que 1000 palavras, tá? Porque você precisa olhar sua empresa de cima primeiro para entender a sua estrutura atual e entender o que você precisa fazer para formar a equipe adequada. Como que você faz isso, né? Como é que você olha tudo isso de cima, numa visão superficial, uma visão aérea, uma visão macro? Você faz o quê? Um organograma. O organograma é uma ferramenta visual que representa o quê? A estrutura hierárquica da empresa. Tem lá as caixinhas de cada área, né? E toda empresa tem que ter a caixinha de marketing, a caixinha de vendas, as caixinhas da operação, que pode dividir em atendimento, compra, entrega, pode dividir em produção, não sei o que, logística, pode dividir em serviço, engenharia, instalação, pode dividir, enfim, sua operação, as caixinhas da sua operação. E as caixinhas do administrativo, pode ter lá financeiro, RH, DP, contabilidade, pode ser terceiro ou não, pode ter só um administrativo, se sua empresa ainda é pequena, é tudo junto. Então você começa tendo um organograma. Primeiro passo, primeira coisa que você precisa fazer para escalar seu time, para sua empresa vencer e dobrar os lucros, é definir seu organograma. Quem está chegando agora aí, boa noite, já vamos anotando isso, você precisa ter um organograma. Para quê? Porque aí você olha o quê? Qual a situação atual da sua empresa? Permite você entender de forma visual. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então você vai conseguir fazer planejamentos com base nisso. Tá certo? Antes de falar de planejamento, o organograma é uma ferramenta de comunicação que você apresenta para a sua equipe, né? Contratou uma pessoa. Você vai falar assim, ó, tá aqui o organograma, tá vendo? Olha só, a pessoa já entende. Então eu estou nessa área aqui, nessa caixinha, né? Tem essas pessoas aqui comigo, aquele pessoal ali daquele lado ali que fica naquela sala, eles são dessa área, entendi. Se eu precisar de ajuda, eu falo com o meu superior, né? Tal, e o organograma, ele dita as relações da empresa, ele dita os canais de comunicação, ele facilita esse entendimento. Com esse organograma em mão, você vai olhar lá e vai falar assim, bom, qual a situação atual da minha empresa? É essa aqui. Quais caixinhas, né, quais áreas não estão no meu organograma? Está faltando caixinha de marketing aqui? Se está, está errado. Mesmo que você, o dono da empresa, seja o responsável por um tanto de caixinha, inclusive de marketing, tem que ter a caixinha de marketing. Tem caixinha de vendas? Se não tem, está errado. Comercial, vendas, tem que ter. Mesmo que você seja responsável, ou o seu sócio, enfim. Tem que ter lá quais as caixinhas, quais as áreas do meu organograma que estão faltando. Beleza. Quem é o responsável por cada área? Coloca os nomes lá. Aí você vai entender o seguinte. Quem hoje na empresa está responsável por muitas áreas a ponto de não conseguir cuidar bem de todas? Fulano e fulano. Eu e não sei quem. Tá bom. Temos os possíveis pontos de melhorias aqui. Tá bom? Quais caixinhas estão sem líder? Do tipo, é fulano e fulano que cuida. Ixi, cachorro com 2 donos morre de fome, hein? Beleza, ponto de melhoria, definir um responsável. Então você já consegue planejar uma melhoria de estrutura, tá? Mas consegue olhar também as contratações que você precisa fazer. É como se você fosse escalar seu time, você olha seu esquema tático. Você fala, bom, meu time aqui a gente tem uma formação tática que a gente joga no 4-4-2. Eu tenho tantos atacantes, preciso de tantos atacantes. Tenho tantos zagueiros, preciso de tantos zagueiros. Então, olhar um organograma é você definir
como é que é a sua estrutura atual, o que, que você precisa melhorar na sua estrutura atual e quais peças você precisa trazer para compor essa estrutura ideal para você atingir o resultado que você quer atingir. Se você fez um planejamento estratégico antes, você vai entender, bom, preciso de um time de vendas desse tamanho para atingir aquela quantidade de vendas e dobrar lucros. Preciso ter uma pessoa que cuida disso aqui para ter mais eficiência de compras, por exemplo, centralizar compras, ter mais eficiência, reduzir custos variáveis e dobrar lucros, tá? Então essa ferramenta visual chamada organograma vai te ajudar a planejar recursos, entender quais peças você precisa trazer. Primeiro passo é esse, planejar a sua estrutura. Olhando para o seu esquema tático, para a sua situação atual, seu organograma. Segundo passo, processo de contratação. Entendeu? Agora como é que nós vamos fazer para trazer essas pessoas, tá? Vamos para o mercado buscar essas pessoas, buscar esses jogadores caros aí para o seu time. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber no processo de contratação no processo de contratação nós temos que trazer a pessoa certa para colocar ela no lugar certo. Você já olhou o lugar certo. Beleza, como é que você acha a pessoa certa? Bom, a primeira coisa, você tem que olhar 3 características, tá? São muito importantes, eu tenho que falar elas aqui sempre. A primeira característica, tá? E não é, eu tenho que saber se essa pessoa sabe isso, ou se já fez isso. Não, isso aí está lá embaixo ainda, é 4ª e 5ª coisa. Você tem que olhar 3 coisas antes disso. Antes de olhar a experiência, pelo menos 3 coisas. Primeira, acima de tudo, você tem que olhar se a pessoa tem vontade. Vontade. Vontade de quê? Olha, vontade de entregar resultado, vontade de fazer mais do que o esperado, vontade de aprender, vontade de crescer, vontade de fazer acontecer na sua empresa. Tem pessoas que têm essa motivação interna ali, em algum momento da vida, tem pessoa que não tem pessoa que tem quase constantemente. Você tem que trazer as pessoas que vão entregar, que estão comprometidas, que querem gerar resultado. Se você não trouxer alguém que não quer gerar resultado, naquele momento, não vai dar certo. Então, a primeira coisa que você precisa avaliar para escolher a pessoa certa nesse processo de contratação é se ela tem vontade de fazer acontecer. Isso você vê no processo de contratação, você dificulta um pouco as coisas no processo de contratação ali, em vez de falar assim, mande seu currículo para o endereço tal, você já troca isso, você já dá uma filtrada, você fala assim, olha, oportunidade de atuar, tal, procuramos pessoas assim, assado, se é o seu perfil, se aplique. A pessoa clica num formulário para ela preencher, que na hora que ela entra naquele formulário, ela vai falar assim, nem tem que preencher isso tudo, deixa para lá. Olha o que acontece, se você fizer essa inversão de papéis, dificultar um pouquinho o processo de aplicação, se a pessoa não teve vontade nem de se aplicar para sua vaga, ela não vai ter vontade de trabalhar. Tá? Então, esse é um dos exemplos de várias coisas que você pode fazer no processo de contratação para atender esse primeiro requisito de achar pessoas que têm vontade de fazer acontecer, vontade de aprender, vontade de crescer. Segundo ponto, para você avaliar a pessoa certa, para trazer as pessoas certas para a sua empresa, é o alinhamento cultural. A pessoa tem que ter fit cultural, alinhamento de valores, alinhamento de estilo ali, comportamental. Porque senão você vai trazer um jogador que joga, igual você trazer um jogador inglês que só joga cabeceando e trazer ali para jogar no toque de bola. Tá? É outro esquema tático, é outro jeitão. Você vai trazer um jogador lá que na hora de comemorar na dancinha ele não vai saber, na analogia do futebol aqui. Né? Mas, exemplo, se a sua empresa ela é mais faca na caveira, sangue no olho, focada em metas, focada em resultado, se trouxer alguém que é mais na dele, não gosta muito de meta, não gosta muito de resultado, gosta de trabalhar sem pressão, não dá certo, nem para um nem para outro. Tá? A pessoa vai ficar louca e vai sair da empresa, ou você vai ficar louco com ele e vai tirar ele da empresa. Se sua empresa é um pouco mais pegada para o bem-estar, para o engajamento, para a colaboração e menos para o foco no resultado, e você trouxer uma pessoa altamente faca na caveira, que vem da cultura tipo Ambev, tipo algumas financeiras, essa pessoa vai pôr todo mundo louco ali, vai ficar louco com todo mundo, porque ninguém gera resultado e não vai dar certo. Então você tem que trazer alinhamento cultural, tanto no nível, nesse tipo de nível, quanto, por exemplo, você tem uma startup ali muito mais moderninha e tal, você não vai trazer alguém muito quadrado, rígido,
antiquado. Tá? Você tem que trazer alguém mais inovador, mais na vanguarda aí das tecnologias e até da atualidade, né? Que conheça dos hypes. Enfim, então você tem que trazer o que? Alinhamento cultural. E o terceiro passo, né? O primeiro é a vontade, o segundo é o alinhamento cultural, e o terceiro não é conhecimento, não é experiência, é competência. Competência é o quê? Capacidade de gerar resultados naquela área específica. Você está trazendo o quê? Alguém para ser atacante, na analogia do futebol, tem que trazer alguém que sabe fazer gol. Não adianta trazer alguém que sabe defender bem, que sabe roubar a bola. Tem que saber alguém que sabe fazer gol. Então, no seu time, você está trazendo alguém lá para vendas, tem que saber trazer alguém que tem um histórico de vender. Porque a melhor indicativo que essa pessoa tem competência, que essa pessoa tem capacidade de gerar resultado, é se ela já gerou o resultado nisso antes. Por que eu falo isso? Porque o jeito que uma pessoa faz uma coisa é o jeito que ela faz todas as outras coisas. Ela tem o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que faz ela gerar resultado. Então você tem que entender o histórico da pessoa para ver se ela já gerou resultado naquela área e aí confirmar que ela tem competência. Então você tem que procurar isso, vontade, alinhamento cultural e competência para você achar a pessoa certa e colocar na sua empresa. Só que a pessoa certa, né, principalmente se você está buscando alguém realmente competente, até um talento, se você está buscando alguém talentoso, o que a gente tem que entender? Que a minoria é um talento naquela área específica, tá? Acho que todo mundo pode ser camisa 10 em alguma coisa, mas para aquilo que você está buscando ali, é a minoria que vai ser talentoso naquilo. Então, obrigatoriamente, seu processo de contratação, você tem que ter pelo menos 20 pessoas interessadas para você escolher os 5% ali, tirar um que vai ser 5% ali mais talentoso. Se deu 2 aplicações, a chance de você escolher, você vai, esse aqui parece razoável. Parece razoável perante um que não tinha nada a ver. Chegou 3 currículos, né? Já começou errado, currículo. Eu tento nem olhar currículo. Chegou 3 pessoas. Um não tem nada a ver, o outro mora em outra cidade, nem sei porque que aplicou, e o outro parece mais ou menos. Você não tem base de referência, tem que ter umas 20 aplicações. Então você precisa de 3 coisas, 2 coisas. Você precisa de uma divulgação ampla em vários canais, 3 coisas na verdade. Uma divulgação ampla em vários canais. Você precisa de mostrar essa vaga como uma oportunidade, tem que divulgar isso como se fosse marketing, vendendo mesmo a vaga, tá certo? Fazendo as pessoas olharem assim, caramba, que legal, quero trabalhar nesse lugar, tá? E terceira coisa, você precisa de um processo eficiente e assertivo, um processo para que você consiga pegar essas várias pessoas, fazer etapas ali de triagem, ser rápido nesse processo, né? Ao mesmo tempo ter muita gente, mas conseguir avaliar essas muitas pessoas. Tá? Então, o primeiro passo é o organograma, para você planejar a sua estrutura, definir seu esquema tático e saber as peças que você tem que trazer. O segundo passo é o seu processo de contratação. Como é que você vai para o mercado buscar essas peças para compor o seu elenco, para escalar o seu time, para a sua empresa vencer e dobrar os lucros de 2023. Tá? Então, organograma, processo de contratação. Terceiro passo aqui, para a gente escalar esse time aí. A gente falou de trazer pessoas, né, e divulgar a sua vaga como se fosse uma oportunidade super atrativa. Beleza. Fazer um anúncio, fazer um post, fazer um story, fazer uma arte, pôr no LinkedIn, uma arte, pôr no vagas.com, parecendo que sua empresa é um ótimo lugar para trabalhar, é fácil, tá? Isso você tem que fazer. Mas o que tem que acontecer também? Sua empresa tem que ser um ótimo lugar para se trabalhar. Não adianta só pôr o chantilly no bolo de lama, não, porque depois que a pessoa entrar, ela vai saber. E ela vai acabar saindo se não for aquilo tudo. Então, você tem que parecer uma empresa boa para se trabalhar nesse processo de contratação, mas tem que ser também. Tá? Contratar é igual vender. Você está vendendo a oportunidade ali para o candidato, para o jogador caro que você quer trazer. Então, você tem que mostrar isso, mas você tem que ser também. Tá? Então, é um mix de employer branding. Employer branding é marca empregadora. É como é que o mercado, como é que os candidatos percebem a sua empresa em relação a ser ou não um bom lugar para se trabalhar. Você tem que trabalhar o seu employer branding através de sua comunicação com o mercado, sua comunicação com os clientes, sua apresentação visual, tudo isso fortalece, tá certo? Só que o que
a outra face da moeda. De um lado tem o quê? Tem a cultura, tá? De um outro é a marca, e a marca é tanto marca para os clientes quanto marca para quem quer trabalhar nessa empresa, employer branding. E do outro lado da sua marca está a cultura. A sua marca é a visão externa da sua cultura. A visão interna, o que está lá dentro, é a cultura. Então você tem que cuidar da sua cultura, cuidar do seu ambiente para que lá seja um bom lugar para se trabalhar. Você tem que ser um bom líder para conseguir fazer isso, tem que trazer colaboração, tem que trazer vontade de aprendizado, tem que trazer cultura de aprendizado, tem que trazer vontade de crescer ali dentro. E tem que fazer o que com o time? Ter um ambiente que você reconhece, recompensa, proporciona crescimento, se lidera com empatia, tá? É um mix de fazer, de cobrar resultado, mas de se importar com as pessoas, de dar estrutura para elas trabalharem adequadamente. Isso você só melhorando a sua capacidade de liderança. Então você precisa entender, como é que é a minha liderança hoje? Eu sou um exemplo aqui na empresa, as pessoas são um exemplo a ser seguido, pessoas olham para mim e pensam assim, baita líder, confiante, que eu posso confiar, confiável, competente, que cumpre os combinados comigo, que é íntegro, que prioriza minhas necessidades e que ao mesmo tempo busca gerar resultado. Primeira coisa, como é que é a sua comunicação com o time? Você tem uma comunicação aberta, tem conexão, tem relações de confiança. Confiança é a cola da liderança. Você constrói essa confiança intencionalmente. Você tem rotinas ali, conhecimento das rotinas de alinhamento, feedback, conversa de alinhamento de expectativas, plano de desenvolvimento, reunião one-on-one, né, que é um a um, que é conversas constantes um a um com o seu time. Você é um líder que procura servir. Então, tudo isso, liderança sendo ampliada pela cultura, que a cultura é o líder invisível, né? A cultura é a força invisível que move as pessoas lá na sua empresa. Tudo isso vai fazer o quê? A sua empresa ser um bom lugar para se trabalhar. Tá? Então você começou o organograma, olhou para a sua estrutura, entendeu o que você precisa melhorar, entendeu as peças que você precisa trazer, foi para o processo de contratação, entendeu como trazer as pessoas certas, divulgou amplamente aquela vaga ali, muita gente se aplicou, você avaliou de forma eficiente e assertiva, sua empresa é um bom lugar para se trabalhar, escolheu a pessoa boa, colocou ela lá, colocou ela para a pessoa certa no lugar certo. Tá lá. Quarto passo agora. Não é para ser uma má notícia não, mas é o seguinte, depois disso tudo, ainda não acabou e tem muito trabalho para fazer, é constante e não acaba. É um jogo infinito. O que acontece? Ninguém vem pronto. Ninguém vem pronto. Você pode trazer alguém super sênior, um profissional que você fala assim, nossa, eu vou investir aqui, minha média salarial é 1.500, é um salário mínimo a dois salário mínimo, eu vou trazer um profissional sênior para essa pessoa chegar jogando, chegar entregando resultado. Ninguém vem pronto. Nenhuma empresa é igual à sua. Nenhuma empresa tem um conjunto de processos que se relacionam da mesma forma com aquela cultura, com o ambiente de trabalho como a sua. Nenhuma empresa tem a sua cultura e aquele emaranhado de processos e aquelas pessoas e está naquele lugar. Nenhuma empresa quer chegar onde você quer chegar daquele jeito que você quer, com aquelas competências, com aquela essência. Então ninguém vem pronto. Por mais que a pessoa já tenha gerado resultado numa outra empresa, fazendo a mesma coisa, na sua empresa vai ser diferente. Ela vai entrar lá, ela não sabe qual que é a senha de não sei o que lá, não sabe, no primeiro dia ela não sabe nem onde é o banheiro, não sabe nem onde que almoça, não sabe nada. A pessoa entra, ela é um bebê. Então você tem que fazer o quê? Fazer esse bebê dar direcionamento, depois ela vai ser uma criança. Tá? O bebê, você não pode sair, a pessoa entra, ele é um bebê, você não pode sair de perto dele, senão ele não sobrevive. Tem que dar direcionamento, cuidar. Depois essa pessoa que você contratou, ela é uma criança. Você pode afastar um pouco ali e falar, olha, fica por aqui e tal. Afasta, mas rapidinho você tem que voltar. Depois vai ser um adolescente que já faz as coisas sozinhos, mas você tem que ficar de olho, tem que dar um direcionamento aqui, um puxão de orelha ali, cobrar aqui, enfim. Até que essa pessoa vai ser um adulto, né? Na analogia aqui, ela vai adquirindo maturidade profissional dentro da sua empresa. Maturidade tem a ver com comportamentos,
conhecimentos e habilidades, tá certo? Então ninguém vem pronto. O mercado, a escola não forma pessoas para a sua empresa. Você vai trazer a pessoa que mais vai se adaptar, que tem mais chance de gerar resultado. Mas aí o que você tem que fazer? Integrar essa pessoa. O que é integração? A pessoa, sua empresa é um trem bala que está passando. Passou alguém, colocou dentro da sua empresa, você tem que integrar ela para ela ir junto, não ser atropelada pelas demandas do dia a dia, pelos problemas do dia a dia. A integração vai trazer o quê? Contar ali, tem uma ferramenta que eu chamo de manual de cultura, que nessa hora você abre ela, conta a história da sua empresa, mostra o propósito, visão, onde você quer chegar com a sua empresa, qual que é a história, o que veio antes, história, porque, como é que vocês chegaram onde estão, quem são vocês hoje, para onde vocês estão indo, o que vocês pretendem fazer para chegar lá, o que vocês valorizam acima de tudo. Isso, a pessoa já entende a cultura, fala, entendi, pô, e tal, legal, bacana, entendeu? Depois, organograma. Integra a pessoa, mostra o organograma, que é a representação visual da sua empresa. A pessoa vai entender assim, então é isso que esse tanto de gente faz ali, essas pessoas aqui. Se eu precisar de ajuda, eu falo com esse superior aqui, beleza e tal. Depois você fala ali as regras, os códigos de conduta e convivência, como é que é ali no escritório ou na loja, como é que é os horários, do operacional, as coisas compliance, né? O operacional, o vale transporte, como é que é o cartão aqui de alimentação, enfim, tem que ter isso no primeiro dia. Aí na primeira semana você vai fazer o quê? Alinhamento da função da pessoa. Você não pode largar a pessoa, você tem que alinhar. Qual o resultado você espera daquela pessoa? Eu tenho uma ferramenta lá no programa Fly Empresa que eu chamo de manual de função. É um modelinho prontinho que você pega lá, qual que é a missão dessa pessoa? Acima de tudo, qual o resultado ela tem que gerar? Colocou lá. Como é que eu vou mensurar esse resultado? As metas. Então, chegou a pessoa, você alinha, olha, acima de tudo, o resultado esperado de você aqui é esse aqui, ó. Só isso. Se fizer isso, você já está à frente de 50% da força de trabalho mundial. 50% da força de trabalho mundial não sabe o que é esperado deles no trabalho. E sem isso não dá para ter engajamento. Sem equipe engajada, você vai perder dinheiro, você vai gerar menos resultado, não vai conseguir vencer nem dobrar lucros em 2023. Então você faz esse alinhamento. Depois você define quais rotinas, quais atividades essa pessoa precisa executar para gerar aquele resultado que você disse. Você dá um manual para ela, olha, constantemente você tem que fazer isso, executar isso, que você vai ter chance de gerar esse resultado. E vai indicar quais competências, o que ela precisa ter de conhecimento, de habilidade e competência para executar bem aquelas atividades, para gerar aquele resultado. Isso é o manual de função. Na primeira semana você alinha isso com a pessoa. Olha a diferença de você pegar uma pessoa e falar assim, olha, tá aqui, você vai fazer isso, manda bala. Quando você traz alguém e dá o manual de função para ela, dá o direcionamento, ele entende o que vai fazer a gerar muito mais resultado. E ali alinha expectativas também. Fala, olha, em 3 meses eu espero que você gere esse resultado aqui dentro. Eu trouxe você aqui dentro com essa expectativa. Então, primeiro mês a gente tem que chegar aqui, 3 meses a gente vai chegar aqui, tá? A gente realinha e 6 meses nós vamos para essa linha aqui de trabalho aqui dentro. E, enfim, você pode crescer daqui a 1 ano, pode chegar mais ou menos ali assim, assado. E é isso. Entende a expectativa da pessoa também. Pô, e aí, qual é a sua expectativa aqui dentro? O que você tem de visão para sua carreira? O que você vai se desenvolver? Alinhe expectativas. Depois disso, você faz o quê? Plano de treinamentos. A pessoa acabou de entrar, na primeira semana tem que ter os treinamentos básicos ali de como sobreviver na sua empresa. Mas na sequência, você já planeja, olha, a pessoa que entrou aqui tem que aprender o sistema tal. Vou marcar para a semana que vem, tem que ter um treinamento básico aqui sobre nossos produtos, marcar aqui nessa semana mesmo, e na semana que vem um treinamento mais completo aqui, acompanhar um vendedor, acompanhar não sei quem. Monta o plano de treinamentos, executa esse plano de treinamentos. Daí para frente, é um ciclo, tá? Você vai com treinamento, feedback e acompanhamento. Faz o realinhamento de expectativas, alinha a função da pessoa, plano de treinamentos, desenvolve feedback e acompanhamento. Passa 3 meses, realinha expectativas, realinha a missão, metas, tá certo? Plano de treinamentos, desenvolve feedback e acompanhamento. E segue assim, um ciclo, constantemente, formando uma equipe competente e engajada. Dessa forma, nesses 4 passos,
você vai conseguir escalar seu time para sua empresa vencer e dobrar lucros em 2023. Não é possível gerar esse tipo de resultado sem pessoas certas no lugar certo, sem pessoas que têm competência para gerar resultado, que estão alinhadas com a sua cultura, que têm vontade de gerar esse resultado, porque elas estão engajadas, estão comprometidas. E você, dono da empresa, tem esse papel de líder, de entender o que precisa fazer para ter essas pessoas assim. Tem uma pesquisa do Instituto Gallup, que ela fez uma pesquisa mundial, mais de 100 países, uma pesquisa que demorou mais de 10 anos para ser executada, mais o tempo de análise, mais o tempo de divulgação, e eles fizeram uma amostra que representa 97% do mundo, uma amostra de relevância mundial. E essa pesquisa constatou que 70% do engajamento do colaborador é responsabilidade do dono da empresa, do líder dele, né? Só que aí o que acontece? Você, dono da empresa, você líder do seu time, você tem a poder de decisão de saber quem você coloca lá, de saber quem você vai tirar de lá, remover, etc., mudar. Então, 100% responsabilidade sua. Você tem total responsabilidade, tem que trazer isso, assumir isso para você ter o poder de mudar isso. Mas você precisa entender o que precisa ser feito para formar uma equipe competente e engajada. Aí você vai conseguir escalar seu time para sua empresa vencer e dobrar lucros em 2023. E era isso que a gente queria trazer aqui hoje, beleza? Lembrando, pessoal, estamos com inscrições abertas para o programa Fly Empresas. Inscrições abertas só até sábado, tá? Depois a gente fecha essa turma, fecha as inscrições, eu vou focar nessa turma, tá? Não sei exatamente quando vai abrir de novo, porque eu tenho que dar muita atenção para essa turma tem meu acompanhamento 1 a 1, cada um tem o meu contato, pode me mandar ali uma dúvida por semana ali, que a gente vai acompanhando, vai trabalhando juntos a empresa. Esse programa tem exatamente tudo que a pessoa precisa para fazer a empresa dobrar lucros em 6 meses. São 24 horas de módulos gravados, 6 módulos que a gente passa por cada área da empresa. Estratégia e cultura, liderança, gestão financeira, gestão da operação, gestão de marketing e vendas e liderança, protagonizando a liderança, quando a gente escala a empresa e vai para o próximo nível. As inscrições estão abertas, o link está lá na bio, tá certo? Quem entrar essa semana ainda está ganhando alguns bônus especiais. Vai lá no link da bio e confere, pessoal. E a gente fica por aqui até a nossa próxima aula ao vivo. Valeu, bora para cima!